Começa agora. Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação: Marco Caruso. Segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Seja bem-vindo ao Diário Econômico Original de hoje. Uma nova semana começando, mas as dúvidas continuam essencialmente as mesmas. Na área política, as atenções seguem voltadas para as negociações em torno da PEC da transição no Senado. A expectativa do governo é votar na CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, já agora no dia 7. Até lá, os mercados seguem no vai e vem do noticiário, que tenta descobrir o volume de gastos fora do teto e o prazo que o parlamento vai aceitar em gastar fora do teto. Os últimos números mágicos seguem com algo em torno de 150 bilhões por 2 anos. Mas a novidade que fez os ativos fecharem bem a semana passada, com tom positivo, foi a chance de uma proposta híbrida entre o que o governo eleito trouxe e a sugestão do senador Tasso Gereissati. O que o mercado gostou foi a chance de ficarem só 70 bi fora da regra do teto de gastos. E para acomodar os outros 80 bi desses 150, o Congresso subiria o valor do próprio teto. Tipo um puxadinho, né? Uma laje no teto, digamos. Mas aí o ouvinte inteligentemente vai me perguntar: uai, mas não dá na mesma? A gente não chega nos mesmos 150 bi de gastos a mais? Sim, sem dúvida. Mas pelo menos a gente sabe que esses 80 bi vão crescer só IPCA nos próximos anos, que é o que determina a regra do teto. Bom, pelo menos enquanto ele continuar existindo. No projeto original do novo governo, os 175 bi de Bolsa Família, por exemplo, ficariam totalmente livres de crescer aquilo que Brasília decidisse a cada ano. No bom português, se confirmar essa proposta híbrida, ela nada mais foi do que uma forma de chegarem em 150 bi de gasto extra, só que parecendo que não se estourou de vez mais uma regra fiscal. Mas isso faz diferença na percepção de risco, pelo menos no curto prazo. Agora, sobre a dúvida dos ministros da economia, os nomes vão e vêm, mas Lula foi explícito na sua coletiva na sexta-feira. Abre aspas. Ministro pode ter autonomia, mas quem ganhou as eleições fui eu. Fecha aspas. É interessante que o mercado vai, volta, cria narrativas, especula ministro da vertente X, da vertente Y, dá lua de mel, tira lua de mel, mas em nenhum momento o presidente eleito deixou alguma dúvida sobre o seu viés macro, seu viés sobre as contas públicas, sobre a política fiscal, etc. Mesmo que ele não tenha contado qual é o seu ministro até hoje. Vejam, um exemplo bem claro. Na mesma coletiva, ele repete a promessa de campanha de que todos os anos vai ter aumento do salário mínimo. Em governos passados do PT, a regra de aumento do salário mínimo era a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Ou seja, eles davam um PIB inteiro de reajuste. Essa é uma medida que soa positiva a valor de face, mas que tem seus custos em termos de rombo da Previdência, inflação, etc. E que, por conta disso, contrapõe economistas de vertentes diferentes. Meu ponto aqui não é discutir a medida em si, mas é a gente perceber que certas linhas mestras do próximo governo vão ter que ser seguidas pelo ministro que for, da escola de pensamento que for, liberal, heterodoxo, tanto faz. Quem não concordar, como o presidente Lula, simplesmente não vai levar as pastas. Bom, e sendo assim, no campo econômico, uma dúvida interessante é o que o nosso Banco Central vai fazer. Na quarta, a gente tem reunião do Copom, a expectativa é de continuidade da taxa Selic em 13,75 ao ano e, por enquanto, de sinalizações de que o juro fica por aí por um bom tempo. Um ponto interessante do comunicado da decisão vai ser se o balanço de riscos do Banco Central piorou ou não, com todo esse imbróglio fiscal. O que poderia ser visto pelo mercado como um primeiro passo para sinalizar que a porta está mais aberta para uma eventual retomada no ciclo de alta da Selic. Por enquanto, a piora das expectativas de inflação ainda se concentra mais nos mercados futuros do que nas estimativas dos analistas. O bom comportamento do dólar recentemente e a postergação dos cortes de juros precificados pelo mercado e pelos economistas também ajudam os modelos do BC a não sugerirem um IPCA mais alto no horizonte de tempo que ele olha para tomar a decisão. Se o IPCA subisse demais nesses modelos dele, ele teria que se coçar para subir antes os juros, mas não parece ser o caso.
Por enquanto, Selic estável por tempo mais longo ainda me parece a estratégia preferida deles. E para finalizar, vale dizer que a agenda econômica, para além do que eu já falei, é bem carregada. Mas eu vou contando ela aos poucos, porque hoje é só segunda, vamos com calma, tem muito chão pela frente, e eu também não quero tirar o seu foco das oitavas hoje. Se fosse ping-pong, eu estava mais preocupado. Mas sendo futebol, eu estou me permitindo uma esperança extra. Mas sem zicar, turma, todo respeito à liturgia do futebol raiz. Bom dia, bons negócios e sorte sempre pra gente. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.